infelizmente, as famílias usam a internet, o celular, um computador, um iPad como uma chupeta eletrônica. Então, aquela criança está me aborrecendo, você dá para ela, e nós todos fomos crianças, lembra? Nossos pais, sim. eles tinham que parar, porque nós também perturbávamos os nossos pais, né? Porque criança quer atenção. E se você resolveu ter filhos, precisa estar disponível para eles. E não adianta falar, então tá, eu quero conversar aqui, então toma o celular, porque eu estou cansada, porque eu trabalhei muito. Faz parte. Criar e educar filhos dá trabalho, mas a recompensa lá na frente é extraordinária. Quando você vê seu filho bem criado, crescido, um bom profissional, com um propósito na vida, valeu qualquer esforço que você tenha feito. Eu digo que filho, quando você, e principalmente na questão da educação, isso não é gasto, isso é investimento. Cada minuto que você investe no seu filho, você sai ganhando lá na frente. Mas o que acontece? Hoje as famílias, deputada Rosana, elas, não sei se por, talvez, eu vou colocar isso, né? Talvez por um desconhecimento, não entendem que isso aqui é maravilhoso, porque ele melhora a sua qualidade profissional, mas você precisa saber navegar aqui, né? Sua qualidade de estudos, você pode conhecer, né? Fazer novos amigos da sua idade, pessoas, né? Que tenham o mesmo interesse que você, mas ao mesmo tempo isso aqui é um pântano, isso aqui é um esgoto. Você vai encontrar o que é bom e o que é ruim. Vai encontrar o que está de pior. E se você não tiver uma vigilância, né, e é isso que é importante a gente falar para os pais, eu vou pedir para você aqui fazer coro comigo, eles precisam estar vigilantes. Não significa que você vai acabar com a privacidade do seu filho. Porque hoje ele está vendo a galinha pintadinha, bonitinho, mas amanhã ele vai querer ver outras coisas. E a gente sabe que criança e adolescente é muito curioso. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver. Mas você precisa explicar, olha, isso aqui é inadequado, isso não deve ser feito, você precisa sentar e conversar. Porque hoje eu encontro, assim, eu conversei com vários pais e eles me dizem a seguinte frase, eu vou repetir essa frase muitas vezes. Meu filho é tão bom, ele não sai de casa. Ele fica quieto, ele está trancado no quarto. E o pai não tem a menor ideia, tampouco a mãe, do que o filho está fazendo, ou tampouco a filha. Aonde ele está enfiado? Em que universo ele está enfiado? O que ele está vendo? Com quem ele está conversando? Entende? E aí eu digo, as famílias têm um papel importante e é fundamental, porque é a primeira barreira. Eu digo que se esse trabalho for bem feito dentro de casa, a gente vai conseguir ajudar muito a nossa sociedade. O que você pensa sobre isso, deputada? Eu concordo com você, eu tenho 2 filhos, né? Um já é jovem, o outro está entrando na adolescência e eu, assim, trouxe para a minha vida essa frase, né? Educar filho dá trabalho. E eu também fui professora do ensino básico, que legal. No começo da minha carreira. E era uma das coisas mais tristes que eu ouvia de alguns pais. Na época eu fui professora de escola pública, era o pai ou a mãe se referia assim, o que você está aprendendo na escola? Não está tendo educação na escola? Quem tem que ensinar isso é a família. Né? Verdade. É o ambiente familiar que tem que dar a base. A escola instrui, ensina disciplina e até naquele momento, mas está faltando essa proteção da família. E as coisas estão avançando com uma velocidade assustadora. Hoje o pai não sabe. O filho pode estar trancado no quarto e está entrando num mundo virtual terrível que pode estar levando ele a uma sequência, uma espiral ali que quando o pai e a mãe, a família vai perceber, não vai dar mais tempo, né, de correr. Então, o monitoramento a gente não pode largar, né? O professor ali passa 4, 5 horas com as crianças, mas a função do professor é ensinar matemática, português, até trazer para disciplinas para a escola como reflexão, mas é a família. A família é responsável por aquela criança, né? O que ela vai, como você falou, nada mais orgulhoso, né, para os pais, uma admiração, ver, olha, eu eduquei bem, o meu filho está preparado, a minha filha está preparada para o mundo, formei um cidadão de bem, né, que sabe o dever que tem, que corre atrás.
Enfim, mas a gente está delegando muito para os outros responsabilidades que são nossas. Eu entendo desse ponto de vista, no caso de uma família. Exatamente, né, deputada? Porque isso vira um bumerangue depois, né? Porque isso volta. Não tem jeito, assim. E o preço é muito alto quando você vê o seu filho envolvido em situações que vão fazer muito mal para ele lá na frente. Seja ele como vítima ou como agressor, os pais precisam estar atentos. Eu não tenho vergonha de falar. O meu filho de 22 anos, que está estudando em Belo Horizonte hoje, eu monitoro ele. Eu sei onde ele está indo. E ele tem 22 anos. E ele fala, mãe, pai, cheguei em casa. Mãe, pai, estou saindo. Eu faço isso. É a preocupação. E não é desculpa que eu trabalho muito. Meu marido também é engenheiro, nós dois trabalhamos muito. Você não precisa estar 24 horas ali colado na criança para dar a atenção que a criança necessita. Mas você precisa ter o olhar com qualidade, né, esse monitoramento. Como eu falei, o mundo está progredindo com uma velocidade assustadora. Se nós não tivermos essa responsabilidade, não adianta depois culpar a escola, né, que não é a escola. E os professores também estão acuados, né? É muito peso para eles. Né? Eu acho que o que está acontecendo na vida dos professores é muito duro, é muito triste. Porque eles já vinham sofrendo também. A gente precisa aqui fazer jus que nós, infelizmente, encontramos aí uma gama, número grande de pais que se sentem ofendidos se um filho tira uma nota baixa, se o filho tem um trabalho que o professor diz que ele precisa melhorar. A gente já vem ouvindo isso dos professores há um longo tempo. E é muito triste, porque nós todos, o que nos une aqui, né? Nós estudamos, nós passamos pela escola, muitos fizeram universidade, outros fizeram curso técnico, e nós precisamos agradecer aos nossos professores. Se hoje, né, escrevemos bem, se falamos bem, né, se fazemos uma conta de matemática minimamente bem, devemos essas pessoas aos nossos mestres. Eles são muito importantes. Mas existe hoje um desrespeito em relação aos professores, porque os pais também, eles não querem mais frustrar os seus filhos. Então é o seguinte, a pessoa tira uma nota baixa, ao invés de ele sentar e conversar e falar, vamos tentar entender por que essa nota baixa chegou aqui, qual é o problema? Né? O que você precisa melhorar, como é que eu posso te ajudar? Não, o que o pai faz? Ele vai na escola, o pai ou a mãe, e destroem o professor. Como você ousa dar uma nota baixa para o meu filho ou para a minha filha? O professor fica naquela situação acuada. E o pai repete isso em casa. A gente viu uma cena tristíssima outro dia, que era um completo desrespeito ao professor dentro de sala de aula. Os adolescentes zombavam dele. Ou seja, para que você vai para a escola? Se você não vai lá para aprender, fica em casa, né? Aí é o famoso fica em casa mesmo, né? Você só tem uma função. É uma questão de ética, de moral. Então, assim, nós todos precisamos refletir como sociedade, porque estamos caminhando por uma questão um tanto quanto doentia, não é? E é o que você falou muito bem, deputada. O professor, ele está ali para ensinar, né? A educação é trabalho dos pais. Formação do indivíduo. Exatamente. Ele vai te ensinar português, matemática, química, biologia, física. E olha, as pessoas reclamam, nós reclamamos também. Mas, gente, isso tudo lá na frente você vai sentir saudades. Faz bem para o seu cérebro, sabe? É uma massagem nessa musculatura cerebral. E é tão importante isso, que os primeiros anos de vida formam o indivíduo. Uma vez eu vi, isso aí até foi bem difundido na época, uma crônica, um comentário, que a pessoa falava assim, o essencial para eu ser um cidadão, eu aprendi até meus 7 anos na escola. Aprendi a não levar nada do coleguinha para casa, aprendi o respeito ao professor, aprendi a ficar na fila e esperar meu horário de entrar. Então, o básico para a gente ser um cidadão e viver bem, a gente aprende nos primeiros anos de vida. E se a infância não tiver essa atenção,
né? Se nós estivermos cada vez mais, né, gerando filhos e jogando para o mundo e colocando eles... Criança de 2 anos mexe em celular. Sim, às vezes se bobear, antes de falar, ela já está com o dedinho fazendo assim. Se a sociedade não chamar para si essa responsabilidade, eu não sei quantas e quantas gerações nós vamos começar a formar de pessoas que acham que tudo pode, que não querem ser frustradas. Exatamente. Que através dos jogos acreditam que você pode matar e daqui a pouco voltar e... Só que você não volta. No jogo sim, mas na vida real não. Há perde a percepção, né, esse contato é muito importante. O ambiente virtual, ele não pode ser a razão. Como que uma pessoa, uma criança em formação pode ficar 10 horas no computador, ali, ele acaba se confundindo com o que é. Uma vez eu vi um depoimento de um desses agressores e ele falou, não, eu quis replicar o que eu via no jogo aqui na escola. Então eu fui lá, ele usava aquele capuz, mais ou menos igual o personagem, ou seja, os pais não perceberam isso, que ele estava mudando o comportamento, não chegaram, porque tem uma hora que não dá mais tempo. Não dá mais tempo. E daí eu acredito que é função também da escola monitorar, porque a situação pode chegar, né, tá numa crescente. Então, tem que ter psicólogo na escola. Do jeito que tá, tem que ter psicólogo. Esse projeto de lei fala, é igual o professor de matemática, tem que ter um psicólogo ali. Falou, opa, o comportamento dessa criança não tá... É um projeto de saúde mental, deputada. Exato. Como nós vamos cuidar da saúde mental dos nossos jovens? Eles estão sendo cada vez mais, né, requisitados em todos os sentidos. Vamos voltar aqui, né, para a nossa época, porque a gente veio do analógico. Sim. Né? Eu estava outro dia conversando com outros amigos, né, jornalistas, e eles me lembraram muito bem. Ele falava, Carla, a gente comprava, né, o jornal chegava em casa, então você tinha aquela... Você recebia, você lia a notícia, você tinha 24 horas para digerir aquela notícia. Chegavam, lógico, os jornais, né, de TV, que eram aqueles grandes jornais, no horário do almoço, depois à noite. Mas era isso que nós tínhamos. Daí você ia receber o jornal impresso novamente no dia seguinte, então você tinha um tempo para digerir a informação. Hoje chega notícia minuto a minuto. E tudo quanto é tipo de notícia. E a sociedade, muitas vezes, não tem maturidade para discernir o que é verdade e o que não é. Isso é temeroso, é muito temeroso.